Na segunda-feira, o Bom Dia Paraná mostrou que muitos adolescentes têm dificuldade para acordar cedo para ir à escola. Para acabar com esse problema, especialistas sugerem que as aulas comecem mais tarde. Para alguns estudantes, levantar da cama cedinho é um pesadelo. A Marjorie até já ficou conhecida na escola por chegar atrasada. Eu acordo por partes, porque é muito difícil acordar. Por quê? Olha, eu vou dormir cedo, mas mesmo assim, né? Uns dizem que são os hormônios, né? A adolescência. Eu estudo muito, estou no terceirão, então eu acabo estudando bastante, o dia inteiro, a tarde inteira. Para outros, o sono é tanto que eles nem conseguem prestar atenção na aula. Porque fica difícil quando você está com sono prestar atenção, porque você começa a piscar, você perde a concentração, daí fica difícil. Essa médica sugere a mudança no horário do começo das aulas. Seria interessante para ele estudar à noite. Ou, eventualmente, que as escolas começassem um pouco mais tarde, para que ele pudesse dormir um pouco mais e acordar para começar a aula às 8h30, 9 horas, ao invés de 7, 7h30. Mas será que isso aí dá certo? Aqui no estúdio eu converso com o educador e psicólogo Marcos Meyer. Bom dia, Marcos. Bom dia. Aí nós temos um problema entre o ideal e o possível. O possível realmente não é possível fazer com que a escola mude o seu horário. Por quê? A escola depende de lucro e as escolas públicas, elas dependem de ter 2 turnos simplesmente porque o número de alunos é muito grande. Então, tecnicamente, não funciona, na prática não vai funcionar. Então, nós precisamos fazer, na verdade, com que esse adolescente vá dormir mais cedo, não tem outra opção. É claro que a gente sabe pela entrevista que o ciclo circadiano aí dos adolescentes necessita ir dormir até um pouco mais tarde, levantar um pouco mais tarde. Mas se o adolescente vai dormir mais cedo e tem um bom sono, descansa bem, a alimentação dele é adequada, ele vai relaxado para a cama, aí ele tem um bom sono, um sono de qualidade, e aí levantar cedo não é assim tão pesado como eles dizem que é, né? Eles dizem que é porque estão indo dormir de madrugada, estão ficando na internet, nos chats, ficam batendo papo, alguns deles ficam em games, e aí, é claro, difícil ir para a cama mais cedo. Agora, além dessa característica de gostar de dormir um pouco mais, digamos assim, até pelo relógio biológico, o adolescente tem também aquela outra característica que é não ter muita disciplina, né? E aí é que entra a necessidade de ter alguém dizendo, ó, tá na hora de dormir, vamos começar a baixar essa adrenalina que você se referiu? Exatamente. Essa disciplina é fundamental. Agora, para a gente poder entender melhor ainda essa disciplina, a aprendizagem do adolescente ou de qualquer pessoa passa por 3 ciclos, por 3 fases. A primeira fase é a aula em si. Durante a aula, o adolescente vai receber as informações, vai construir o seu conhecimento, e isso vai tudo para a memória de curto prazo. Se ele não tiver uma boa revisão durante aquele dia, essas informações se apagam rapidinho. Então, em casa, na hora que ele pega a apostila, o livro, começa a estudar, começa a fazer lição de casa e tal, essas informações que estão no curto prazo vão passar para o longo prazo. Então, já estão lá no longo prazo. E aí, durante o sono profundo, no momento que o adolescente está dormindo, bem relaxado, um bom sono, durante o sono profundo, o cérebro vai fazer a fixação da aprendizagem. Então ele pega tudo aquilo que está no longo prazo e começa a fixar. Existem substâncias dentro do cérebro, com os neurotransmissores, que vão fazendo a fixação. E é essa fixação que não está acontecendo adequadamente. E por quê? Simplesmente por causa do sono sem qualidade. E aí o adolescente tem uma boa aula, ele presta atenção, ele faz tudo que o professor pede, as listas de exercício e tal, e aí vem com o papo de, mas deu um branco, eu não consegui, o professor sacaneou, a prova foi muito difícil. Não foi, e ele estava preparado, só que não acessou as informações no cérebro porque não houve a fixação. E a fixação acontece durante o sono profundo. Então ele tem que ter sono de qualidade. Se a gente sabe disso, nós pais sabemos disso, a gente tem que obrigar esse aluno, esse filho, a ir dormir mais cedo. Não tem outra opção.
a gente vai passar por chato, por pai quadrado, você não me deixa conversar com os meus amigos, aquele papo de sempre, né? Mas se a gente não faz isso, a gente está prejudicando a aprendizagem dele que está acontecendo durante o dia todo. Então não é só uma questão de ser obediente e ir para a cama, é uma questão de aprendizagem e futuro desse adolescente. Mais tarde é bem capaz que ele, reconhecendo o nosso esforço, ainda agradeça, mas agora ele não vai agradecer. Você fez uma referência aí ao professor, né? Que o pessoal critica o professor porque fez isso ou fez aquilo. As escolas não podem mudar de horário, como você falou, mas aquela primeira aula também tem que ser uma aula agradável. E isso a escola pode fazer, o professor também pode preparar uma primeira aula, vamos dizer assim, mais para cima, para que o pessoal não fique ali bocejando, pescando na primeira aula, pelo menos. E é muito comum, na primeira aula, metade dela é gasta com sono, né? Então, se o professor tem uma voz muito monótona, ou seja, sempre o mesmo tom, prestem atenção, adolescentes, isso dá um sono desgraçado, não é insuportável. E alguns assuntos também são, assim, quase que impraticáveis, né? Então, dá sim para a gente mexer um pouco nessa primeira aula. Eu acho que principalmente na primeira aula da segunda-feira. Não dá para colocar na primeira aula da segunda-feira uma disciplina que é praticamente, quer dizer, é na maior parte do tempo teórica. Então é copiar coisas do quadro, ficar prestando atenção na fala do professor. Por quê? Porque no final de semana o adolescente já saiu dos limites. E aí no domingo ele não foi dormir cedo. Então ele está acordando na segunda-feira de manhã, tendo dormido 5 horas, 6 horas no máximo. E aí é claro que bate muito sono na primeira aula. Uma outra questão também é o tal do soninho da tarde, a soneca. É boa para aprendizado? É muito boa, é extremamente boa, porque quando a gente dá uma pequena cochilada, depois a gente pega em bola e fica mais desperto. Isso acontece quando a gente mesmo vai assistir uma palestra chata, né? Você está assistindo, de repente está tombando, está dando aquela pescada. Se você debruça, dorme 5 minutos, você acorda e assiste a palestra até o final numa boa. Com o adolescente a mesma coisa, se ele tem um soninho da tarde, logo depois do sono ele consegue ficar muito tempo desperto, ativo e tal, então é extremamente positivo. O problema, novamente, é de limite. Tem adolescente que fica daí a tarde toda, aí não dorme de noite, e aí começa o problema todo de novo. Marcos, muito obrigado pela sua participação, até uma próxima. Ok, até.